Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que, assim, nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Muito bem, vocês acabaram de ouvir um trecículo da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. E é claro que não é sobre a carta em si que nós vamos falar hoje nesse episódio do podcast. Hoje nós vamos falar sobre outras histórias. Outras Histórias é o nome dessa nova série que o Pio da Jeripoca estreia aqui e que visa mostrar o outro lado da moeda, ou seja, histórias que não foram contadas pela história oficial. Nosso primeiro convidado é Olívio de Ecupé, com participação de sua companheira Maria Queretiu. Conversa comigo dentro da aldeia Crucutu, situada no extremo sul da cidade de São Paulo. Coisa que me deixou profundamente lisonjeado, já que sabemos o quanto esse povo é discreto e cuidadoso com quem entra e com quem sai na sua intimidade. Vocês repararão que este episódio não conta com tratamento de áudio, e isso foi proposital, porque queríamos que você pudesse curtir um pouquinho daquele clima em que eu estive durante essa conversa toda. Então você verá a participação da criançada, dos galos, galinhas, grilos, coelhos, passarinhos e muito vento. Inclusive inserções de música de rádio que faz parte da realidade daquele local, tá bom? Sinta-se bem-vindo, com vocês a nova série Outras Histórias. Olívio, quanto tem de habitantes aqui a Crucutu? Então, aqui na região de Parelheiros nós temos atualmente 9 aldeias, né? E dessas 9 aldeias é a aldeia nossa que chama Aldeia Crucutu. E nós temos uma população agora aproximadamente umas 300 pessoas aqui no Crucutu. Isso, esse é o número mais ou menos entre 250 a 300 pessoas, né? E essa aldeia tem quanto tempo, mais ou menos, desde que... Os povos indígenas sempre estiveram no território, né? Então as pessoas acham engraçado quando falam assim, vocês chegaram aqui na década de 60, então faz pouco tempo. Não é na década de 60, foi mudando por causa dos conflitos desde 1500, mas os povos indígenas, eles estavam aqui antes da chegada dos brancos, né? E daí com a chegada dos brancos a gente foi naquele sufoco, né? De repente sair de um lugar, porque se você pegar São Paulo é grande, mas todas as regiões tinham comunidades indígenas, e as populações vão chegando, vão expulsando os povos indígenas, vão matando, e daí nisso vai sumindo os indígenas, fica só a história lá nos livros, né? Por exemplo, Santa Amaro era um território indígena, os índios sumiram, ficou a população. Butantã era um território indígena, cadê os índios? Ficou os brancos lá, então a cidade vai crescendo. Todos os bairros grandes que tem em São Paulo eram territórios indígenas. Porque quando os portugueses chegaram aqui, não é igual hoje. Hoje você vai ali, você compra um lote, e daí você compra um lote bom, já tem água, já tem asfalto, já tem tudo, tem mercado perto, tem padaria, então tá tudo tranquilo. Quando os portugueses chegaram aqui, tinha as comunidades indígenas. Então, eles não trazem nada. Então, eles vêm para atacar o território e criar vilas na época. Então, o que vai acontecer? Para você criar uma nova vila para eles na época, você vai tentar descobrir onde tem índio, porque onde tem índio, ali é o lugar bom para poder fazer, porque sabe que onde as comunidades moravam naquela época, a primeira coisa que tem que ter para você criar um bairro na época e sobreviver é rio. Então isso era o ouro do momento. Então ele sabia que onde tem índio, tem rio. Então assim eram atacadas as comunidades indígenas, e ali eles começavam a criar uma vila, e que essas vilas hoje são grandes cidades, grandes capitais, como Curitiba, São Paulo, Salvador. Então são todos territórios que eram comunidades indígenas, esses índios foram extintos, mataram, e aí foi passando o tempo e a gente vê hoje, e por isso que é importante a gente contar o que não foi contado,
para mostrar para a sociedade, porque senão o povo pensa que nós indígenas viemos da Europa, né? O que conta é o passado, que já tinha os indígenas, você apenas saiu de um lugar para o outro. Então, é de passado que hoje a gente quer conversar aqui. Como que a história foi sendo passada de geração para geração? Você chegou a comentar que sua esposa era uma contadora de história. É Maria Queritiu o nome dela. O Jecupé é meu nome em Guarani e o nome dela em Guarani é Queritiu. Você é escritor. Ainda pode ser considerado uma exceção, né? Porque a maior parte da transmissão ainda é oral, né? Isso, E aí é onde entra a sua esposa, né? Como que a senhora começou a contar a história? Eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe à noite, ela é contadora de história também, né? Um monte de criança sentado à noite na casa de reza. Aí ela contava para nós escutar, né? Aí todo dia contava a história, que nem o pajé, né? Eu lembro, né? Aí minha mãe falava, quando eu vou passar a historinha para você, e o dia que se eu morrer, pelo menos você conta para você passar para seus filhos, para o neto, né? Aí agora eu conto, mas eu não sei escrever, não sei ler, mas pelo menos a história eu conto. Mas, por exemplo, que histórias eram essas que a sua mãe contava quando a senhora era pequena? Contava aquela Urutau, que eu contei, né? Que eu escrevi. Sobre macaquinho, sobre do galo, né? Diz que foi pegar não sei se pena de ouro, um monte, mas só que eu não lembro mais direito, mas eu conto, né? A coruja. E contava também o que tinha acontecido no passado? Conta. Essa não lembra de nenhuma história para contar pra gente? Que eu contava aquela, até hoje diz que não existia, né? Mas só que aí minha mãe contava aquela, aí diz que tinha uma mulher, né? Só que ela não casou, mas engravidou. Aquela que contava direto para mim, para não esquecer, né? Aí nós fomos para o Paraná, aí quando nós passamos lá para Guarapuava, na cidade, tinha um riozão assim, aí ela fala assim, aqui não pode entrar não, porque a água é enorme assim, tudo fechado assim, não dá para entrar. Aí ela falou aqui que aí disse que a moça engravidou e ela escondia, né? Da mãe, do pai, porque não é casado, né? Aí a moça foi lá e nasceu o bebê e jogou no riozinho assim, um pouco, pedacinho assim, um riozinho, né? Aí depois jogou, aí disse que ela foi embora, aí disse que a mãe perguntou, a barriga tá amarrava assim, bem amarrado e, ué, cadê o bebê? Aí disse que não contava e não falava. 3 dias depois disse que foi lá para ver se onde jogou a criança. Aí disse que o rio grandona assim, só que já virou a cobra, né? Um bebezinho, 7 cabeças. Até hoje aquela diz que não. Aquela que diz que quando mexe, aí como é que fala? Tipo um terremoto. Terremoto. Aquela se mexer aí. Aí as crianças escutavam isso e ficava tudo de zoinho. Criancinha só foi escutando essas histórias, foi passando para os seus filhos Filho, neto, né? Eles passam essas histórias para frente hoje em dia? Não sei. Algum meu filho, eu acho que passa pros filhinhos, né? Quantos filhos só tem? Tem vários. Netos? Só que dele acho que tinha 4, né? E um morreu. Morreu. E tem mais. E como que foi para você, Olívia, quando você era pequenininho? Como que começou essa história de se ligar na cultura e na transmissão da cultura? Então, quando eu era pequeno, eu gostava muito de ler, porque eu sou uma pessoa que nasci
com o dom de gostar de ler, né? Você Então, tá eu com gostava 50 e poucos agora, 55. Eu gostava muito de ler. E eu era pequeno, mas eu gostava de ficar sempre lendo coisas sobre a questão indígena. Isso E pequenininho? aqui, já adolescente, né? E isso me ajudou muito, porque eu lia muita história na época de antropologia, mesmo pequeno, e eu ficava preocupado. Então eu, quando era pequeno, eu comecei a perceber que eu poderia escrever alguma coisa para poder defender a causa indígena. Então isso que me levou a inspiração a escrever. Então por isso que eu comecei a escrever cedo, e ao mesmo tempo eu comecei a escrever trabalhos bem críticos mesmo na época, novo. Isso já com uns 15 anos. E eu comecei a escrever coisas pesadas, só que daí depois, com o passar do tempo, que eu fui aprendendo que não adiantava escrever essas coisas, porque as editoras não iam publicar. Então você via essas coisas acontecendo no Brasil e eu ficava revoltado. Então eu escrevi um tema assim, a Índia Estuprada. Depois eu escrevi um conto, por exemplo, que era pesado, chamado A Morte de Ângelo Cretan, história de um líder que foi assassinado no Paraná, né? Então essas coisas eu gostava de escrever nesse estilo. E seus pais, como que viam isso? Então meus pais não têm estudo, e eles ficavam felizes de ver eu escrevendo, porque eles gostavam de ver que eu tinha um talento, né? Então eles ficam impressionados com isso, né? Então isso é gostoso, você ver a família da gente percebendo. E daí foi dando continuidade desde pequeno, e isso foi muito bom, porque daí eu comecei a aprender que tinha que começar a escrever um estilo de literatura diferente, uma história, porque o branco tem aquele costume de chamar mito. Porque quando você escreve um mito, é aquela coisa, não afeta ninguém, não faz crítica a ninguém, né? Fica no genérico. Fica no genérico, aquela coisa assim, coisa simples. Você inventa uma história de um passarinho ali, você escreve uma historinha que tudo bem. Agora, quando você faz uma coisa, um conto pesado, um romance que pesado, dá nome aos bois, dá nome aos bois, aí é difícil porque a boiada vem em cima da gente, né? Então, por isso que eu comecei a ter que seguir esse estilo, mas sem deixar de escrever. Eu comecei velho, que o Verá, com meu filho, comecei a escrever aos 9 anos. O Tupã começou aos 10. O Dico Pé, que é o mais novo... mas também muito em função do muito exemplo em função, que você... Sim, eles foram seguindo eu, vendo como é que é, e descobriram o dom e começaram. Então, aos 15 anos eu comecei a escrever, e até hoje eu escrevo, né? Então, eu achei, naquela época, achava que a literatura ia ser uma forma de defesa. Porque as pessoas, a gente sabia que naquela época, quando eu comecei a escrever, tinha livros sobre os povos indígenas, mas era o branco escrevendo sobre a gente. Então, eles escrevem o que eles pensam. Você entendeu? Então, mesmo eles fazendo uma defesa, às vezes é aquela parte mais intelectual, você entendeu? Eu estudei filosofia na USP e eu gosto muito de filosofia. Eu não cheguei a terminar a filosofia, eu fiz 3 anos de faculdade na PUC do Paraná, depois fiz 4 anos na USP e não cheguei a terminar. Fiquei sem 2 faculdades, sem nenhum diploma na mão. Mas eu sempre falo que eu sou um filósofo, né? Porque se devem na minha cabeça eu escrevo. Pro branco, o filósofo é o cara que faz a forma faculdade. Agora, o filósofo mesmo de verdade, ele não precisa de faculdade. Ele já é filósofo. Você está sempre criando teorias novas, então eu sempre pensei e escrevi, né? Então a filosofia me ajudou a ter um pouco mais de conhecimento e daí nisso eu consegui pegar essas 2 partes, escrever contos, poesias, romances, textos críticos, sempre pegando de vários lugares, sempre usando uma forma quando é para defender a causa indígena, como usar uma história oral, que a gente transforma ela na escrita, para você trazer esse conhecimento para a sociedade, porque a sociedade no Brasil, ela está faltando conhecimento sobre a questão indígena. Porque é importante que tenha livros de autores indígenas nas escolas, para que as pessoas possam entender melhor sobre o mundo indígena. No Brasil existe um forte preconceito sobre as comunidades indígenas, sobre o povo indígena em geral. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. O que eles conhecem é o que os outros falam mal do índio. Então, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles já escreveram uma cartinha e mandaram para o rei de Portugal. Falaram, olha, esses gentios, eles são selvagens, eles andam pelados, eles andam nu, e não sei o que. E começou a falar mal do índio. Então, a partir daquela época, começou a falação. Os portugueses, eles foram os primeiros fofoqueiros do Brasil. Você sabe, na carta de Pero Vaz, o que mais me impressiona é o índio ter entrado na nau, comido, bebido, deitado e dormido. Hoje em dia é a mesma coisa que a gente imaginar entrar numa nave, sei lá, espacial, que você não conhece de onde vem, quem são aquelas pessoas. Você entra lá com aquela ingenuidade, com aquela pureza, consegue comer, consegue beber, consegue dormir, inclusive, né? Então, de lá pra cá, a gente sabe que o europeu chegou aqui e trouxe um modo de ver. E entendeu que aquele modo de ver era o único, que era o modo de ver do rei deles, ou do papa deles. E aí, hoje em dia, a gente tem uma história contada que não bate com a história que vocês viram. E lembrando sempre que quando a gente fala em índio,
dá a impressão de estar falando de uma coisa só, quando na verdade eram, sei lá quantas centenas de nações que existia aqui na América, né, antes de ser desenhado os países e tudo mais, né? Como é que você começou a entender a história que foi contada daquele jeito e a importância de recontar essa história do ponto de vista de quem sofreu a invasão? Eu morei numa cidadezinha do interior do Paraná, né? Eu era pequeno e eu gostava de estudar desde pequeno, né? Então minha família era mais humilde. As pessoas antigas, eles não tinham aquela coisa de estudo na cabeça, né? Porque não era todo mundo que estudava como hoje, né? Mas eu gostava, então eu me interessei muito, porque parece que a forma das pessoas terem o dom de ler é uma coisa também parece que vem dentro da gente, né? Então eu, desde pequeno, eu comecei assim. Então por isso que eu me preocupei muito nessa questão de escrever, e como eu faço até hoje, porque escrever para mim é a melhor coisa, é a coisa que me dá mais prazer. Às vezes os outros falam assim, ó, você tem depressão? Eu falo assim, não, porque eu escrevo direto. Então quando você gosta, é bom pra gente, é uma forma que dá alegria pra gente, e ao mesmo tempo a gente sabe que essa escrita que a gente faz vai dar alegria pros outros também. Você escreve no computador? Hoje eu escrevo no notebook. Olha só, hein? Eu escrevia por escrever, ia escrever num caderno, escrevia uma poesia. Eu comecei a escrever música, porque em todo canto do Paraná o povo tem o costume de ouvir muito rádio de cidadezinha. Toda cidade tem uma rádio, né? E a gente liga a rádio e fica escutando música sertaneja. Tião Carreiro Pardim, na época Milionários é Rico. Então parece que a gente fica inspirado para quem tem o dom. E eu gostava de ficar escrevendo, então eu escutava uma música e já tava com uma poesia do lado. Então eu comecei antes, mas para mim era só escrever por escrever. Daí quando foi em 1984, que daí eu falei, eu vou escrever um romance. E o romance está guardado até hoje. No papel? No papel. Daí eu falei assim, agora a partir de hoje eu sou escritor. Então por isso que eu me oficializei escritor em 1984. Eu comecei a perceber uma coisa muito importante, a gente vê os brancos escrevendo sobre a gente. E eu comecei a sentir que nós, indígenas, tínhamos que escrever. E daí, como exemplo, eu sempre cito José de Alencar. Ele começou a escrever sobre o Guarani. E daí, eu li o livro. Falei, nossa, mas coisa estranha o jeito de ideias, né? É engraçado que os brancos, eles elogiam muito José de Alencar. Eles fazem aqueles comentários, é isso, aquilo, tese de mestrado sobre ele, tem de tudo. Agora, se você dá o livro de José de Alencar e dá para um índio ler, ele não consegue ler. Não tem nada a ver com a realidade dele. É igual nós no Brasil. Qualquer quintalzinho no Brasil, você vê alguém jogando o quê? Futebol. Que faz parte da realidade do brasileiro hoje. Agora, você não vai andar no Brasil, você não vai conseguir ver aquelas pessoas com aqueles roupão, aquele jogo dos Estados Unidos. Não é costume nosso. Aquela bola estranha lá, aqueles jogos de derruba, quase mata o outro. Isso, aquelas coiseiras, ou aqueles coisas da Europa. Não é a nossa realidade. Então, cada realidade é a realidade. Então, por isso que eu percebi que o índio, quando lê o livro de José de Alencar, ele não sente aquele prazer, que não faz parte da realidade. Ele não se vê naquele espelho, né? Ele não se vê, ele não consegue, não tem aquelas coisas. Quando você vai na casa de alguém, você sabe o que você vai comer, porque o costume nosso é comer aquilo que é do Brasil. Não adianta você querer comer outra coisa que não vai entrar no teu estômago. Então, assim é o prazer da leitura. Então, quando você lê o José de Alencar, o índio não se sente encaixado naquela história, e eu também não senti. Depois eu fui fazer faculdade na década de final dos anos 80 em Curitiba. Eu morei com uma família caingangue em 1990. Engraçado que a TV Manchete fez uma minissérie chamada O Guarani, de José de Alencar. Nossa, nós ficamos tudo ansiosos para ler, né? Que nós queríamos ver, nossa, falando sobre o Guarani. E daí no primeiro dia que nós fomos assistir a minissérie, não mexeu com a gente foi dormir. Falei, melhor dormir do que ficar assistindo esse negócio aí, passar um frio desse. Não sentiu. E daí no outro dia tentamos de novo, daí deixamos quieto, terminou a minissérie a semana toda e não assistimos. Se fosse uma coisa que fosse indígena, bem lá dentro, a gente ia assistir com aquele prazer. O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa.
Então foi assim que eu comecei a perceber que nós indígenas, nós temos uma história para mostrar para a sociedade uma realidade. Porque quando você mostra uma realidade, as pessoas começam a perceber e valorizar mais e tirar o preconceito. Agora, se você mostrar coisas tudo diferente, você faz com que as pessoas comecem a criar esse preconceito sobre aquele povo. Então, por isso que a literatura ela tem essa importância. Porque você vai trazer conhecimento, você vai trazer valor, você vai trazer consciência, tem um monte de coisa envolvida que você pode perceber. E isso é bom porque as pessoas não entendem o índio. Então, por isso que essa literatura que desde Pero Vaz de Caminha anda escrevendo, eles vão escrevendo sem nunca ter ido numa aldeia. Então, a gente sabe que na Europa tem a França, e a gente tem mais ou menos uma base de como que é os franceses, o jeito deles falar, o biquinho deles fazer para falar, tem um monte de coisa que a gente pode ver pela internet ali, que eles comem, o que eles não gostam, qual é o estilo de roupa. Daí você pode criar um romance e você vai escrevendo. Só que daí quando o francês lê, ele vai falar, mas não tem nada a ver com a gente. Por mais que a gente invente a história, mas não é a história do povo. Então a literatura nativa é diferente de quando você vai na casa de alguém e você come um pão caseiro feito na hora. Então isso é a história da literatura nativa, para que você trazer essa forma de conscientização, e eu vejo como uma arma, que é uma forma de luta mesmo, que vai fazer com que a sociedade respeite os povos indígenas. E ao mesmo tempo, quando a gente escreve um livro que consegue publicar, seria importante que todas as secretarias de educação estadual do Brasil tivessem um trabalho sério na secretaria, que pesquisasse os autores indígenas do Brasil e comprasse os livros para que esses livros chegassem nas aldeias. Porque nas aldeias no Brasil falta livro. Porque o livro que eles mandam é o livro deles. É o índio visto por eles, né? Isso, é o índio visto e isso é ruim, porque isso prejudica os povos indígenas. O índio tem que ler cultura indígena. E depois, quando ele crescer, aí ele vai ler história da França, ou dos brasileiros. A história, por exemplo, vamos dar um exemplo que o índio precisa estudar. História de Garibaldi. Lá do Rio Grande do Sul, Anita Garibaldi. Então não tem problema o índio ler, é importante para ele ler como conhecimento, você entendeu? Para daí, quando ele estiver na sociedade conversando, quando você debater um tema lá sobre Anita Garibaldi, como aconteceu comigo, quando eu fui para a Itália, a primeira coisa que um italiano me perguntou foi perguntar sobre Anita Garibaldi, e eu não tinha nem noção direito. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a história de Anita Garibaldi, para ter conhecimento. Então isso é importante, o indígena ter conhecimento geral e, ao mesmo tempo, você ter os livros de autores indígenas para que você possa conhecer da cultura guarani ou da cultura indígena, que é de outro povo, como Caingangue, Caiapó. Então você estudar esses povos indígenas através da literatura escrita pelo próprio índio. A gente tem visto assim comentários absurdos, ainda mais nessa fase horrível que o Brasil está atravessando, do bolsonarismo, que nega, né, dessa forma tão contundente e encontra tantos seguidores nessa negação da cultura dos povos originários e tudo mais, né? E a gente vê hoje em dia muitos índios entregues ao alcoolismo e tudo mais, e aí vem aquele julgamento de quem não conhece muito do assunto, fala que índio é só isso, ou índio é só aquilo, ou então negro é só isso, ou negro é só aquilo. Analisa do ponto de vista do vencedor, vamos colocar essa palavra, do vencedor nessa guerra que se travou desde as invasões para cá, né? A gente está falando do quê? Nós estamos falando de identidade, né? Como um povo invade outro e consegue eliminar a identidade do outro povo, o que resta são essas saídas. Penso eu, né? A preservação da memória, ela é o alicerce mais importante da preservação da identidade. Por quê? Porque você precisa fazer com que os jovens, as crianças, como a sua esposa estava falando agora há pouco, ela cresceu escutando histórias dos antigos. E essas histórias hoje a gente não sabe. Ela mesma falou assim, eu não sei se eles contam para os filhos deles, né? Eu não sei. Isso tudo tem que ser preservado. Aí é que entra a literatura, aí é que entra a internet, aí é que entra as possibilidades atuais. Como que você vê esse resgate e o desenvolvimento desse acervo? Essa história que não foi contada. Eu fico sempre pensando assim, por exemplo, no passado não havia escola nem escrita. Então, que você ser um escritor é um dom. Quem sabe ler e escrever se torna escritor. No mundo indígena, a gente sempre teve escritor, que são os contadores de história. Então, essas pessoas tinham o dom de guardar as histórias na cabeça. Então, a Maria, ela tem muita história na cabeça que ela já contou para meus filhos, para mim. Então, a biblioteca indígena sempre foi os contadores de história. É a cabeça dessas pessoas. Cabeça dessas pessoas. Ali está o disquete da época. E como
não tinha escola, então as pessoas passavam na casa de reza ou em casa contando causa e via passando história, porque não tinha televisão, então você conta as histórias. Só que hoje a gente sabe que o mundo indígena também houve uma mudança, onde você tem escola, onde você tem televisão, onde você tem rádio. Então a gente sabe que as crianças também começam a ser afetadas. Então a gente tem que trabalhar de duas formas. Incentivar a oralidade, como minha mulher continua contando. Ela falou assim, aquela hora você perguntou se conta, mas os meus filhos, por exemplo, como eles sabem história, ele está sempre comentando, então ele sempre fala assim, quando meu filho estiver mais grande eu vou contar para ele. Então isso é importante. Mas, como a gente sabe que a modernidade, ela está aí muito alta nas aldeias também, a gente tem a cultura, mas tem a modernidade. Então o que acontece? A gente tem que saber trabalhar com os dois lados. Usar a modernidade e usar a antiguidade. A oralidade, ela continua na aldeia, mas a gente pega a modernidade, como você sabe, tem escola dentro da aldeia, você tem que ter um livro escrito por autores indígenas, ou vídeos, ou CD, todas essas coisas tem dentro da aldeia hoje. Então, quando você usa essas coisas, a gente tem que saber trabalhar como uma forma de resgate também, ou com forma de preservar para não perder aquilo. Então, quando surgiu o fogo, pela primeira vez na história, o que acontece? Não podia apagar o fogo. Porque se apagar o fogo, adeus. Então tem que ficar ali soprando, sempre alguém soprando, para que a brasa fica sempre assim, quente, para quando chegar, precisar acender, tá lá a brasa para acender. Então assim foi a história contada no passado. E hoje, como a gente tem essa modernidade, a gente tem que usar certas coisas para que você deixe manter essa chama sempre acesa, para não apagar. Então por isso que eu lancei um livro com a minha mulher, que ela contou para mim, eu sabia da história, mas daí ela falou que queria ser uma escritora, se soubesse ler e escrever. Eu falei, não, você não precisa saber ler e escrever, você vai contar e nós vamos escrever um livro. Daí ela falou, então vamos. Daí ela contou a história, que eu já sabia, mas eu queria ouvir dela para se aprofundar mais a história, né? A Mulher que Virou Urutau. Uma história bonita, é um livro que eu tenho com ela. E ela contou a história, daí escrevi, a editora gostou e publicamos esse livro. Ele é muito gostoso, porque ele é uma história muito antiga contada. Essa história nunca mais vai morrer, porque você tem um livro registrado, porque você sabe que a tecnologia, nessa parte, ela é boa. Por quê? Porque muitos indígenas no Brasil, às vezes, muitos Guarani, talvez nunca escutou essa história. Porque às vezes, hoje em dia a gente sabe que a oralidade, ela continua. Mas só que às vezes a gente tem que trabalhar nas aldeias a mostrar que a oralidade ela é importante. As pessoas, não é porque fez uma faculdade, ele é superior ao outro. Então o indígena, dentro da aldeia, ele tem que aprender que mesmo ele fazendo uma faculdade lá fora, quando ele trabalhar numa aldeia, ele tem que respeitar os mais velhos, mesmo não sabendo ler e escrever, porque aquela pessoa lá, ela é uma pessoa importante, ela é um doutor. Porque no mundo ocidental, doutor é quem faz faculdade, faz doutorado. Para nós, o doutor são os contadores de história, porque eles foram às bibliotecas para sobreviver à cultura guarani e outros povos, é através da oralidade. Então a gente hoje entrou nessa tecnologia, mas a gente tem que saber valorizar a oralidade. Se nós estamos vivos até os dias de hoje, onde você chega numa aldeia e vê os indígenas contando história guarani, essa história só está viva porque há mais de 2000 anos esses indígenas passaram a vida toda contando. Então a oralidade está aí, mas a escrita está aí junto, então você tem que saber que dos dois lados é bom. Então às vezes você vai, como a Maria contou agora um pouco a história da cobra, lá do Paraná, você chega no rio, você vê o rio, ela tem 5, por isso que fala que a cobra são 5 cabeças, né? 5 ou 7. Daí o rio vai e de repente ele passa pelos 5 lugares. Qual é a parte mais importante ali? Não, todas ali são importantes. A água é a mesma, ela está passando, ela apenas divide os lugares, né? Então assim é a oralidade. A oralidade, a escrita, ela tem que estar sempre junto hoje para que uma valorize e respeite a outra. É incrível, o trabalho que você desenvolve, Olívio, não é à toa que é reconhecido. Veja só, tem um filho, cantador, que usa o rap, né? Que é uma linguagem muito forte no mundo, que veio da cultura negra, mas já é da humanidade, vamos dizer assim, né? Porque atinge os jovens. Então, se você utiliza essa potência para falar sobre a sua cultura, sobre a sua identidade, por que não, né? Por que não? Meu mago heróico, 519 mais tem hora heróico. Bugaeté, corre Uruguai, Brasil, 1500, vive maroto guero, orerentana queripe, outro
Eu acho que a própria cultura negra reconhece isso, né? E a literatura, no teu caso, vem nesse sentido. Quantos livros hoje? É pouco, né? Eu, na verdade, é pouco, porque como eu falei que eu comecei em 1984, agora nós estamos no ano de 2020, eu publiquei 21 livros só, né? Agora... Mas tem esse papel, né? Tem esse caderno escrito. Isso, agora tem os cadernos, contos, poesias, textos, que tá tudo guardado no pendrive, que antes eu guardava no caderno. Eu passei por várias fases, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu arrumava um caderno e tudo eu ia passando no caderno e deixava guardado. E daí, com o passar do tempo, quando foi no ano de 1992, eu entrei na USP para estudar filosofia, aí que eu comecei a usar o computador. Antes do computador, eu comecei em 84 a escrever no caderno, depois na década de 90, eu comecei a escrever minhas histórias na máquina da datilografia. Rapaz, eu sei que eu tinha uma raiva, porque eu via, tem aquelas pessoas que eles olham no texto, eles olham assim no texto e vai digitando. Fazendo assim, ó. Com os 10 dedos. E eu não. Eu tenho que olhar aqui e eu tinha medo de errar. Então eu chegava e daí eu olhava de novo. Daí você tem que voltar até você achar onde é que tá a frase. E eu ficava doido com isso. E daí quando surgiu o computador, 92, quando eu entrei na USP, e daí eu comecei a digitar as coisas. Daí começamos a guardar meus trabalho no disquete, que o disquete é aquele disquete fino, depois veio o disquete quadradinho, depois agora a gente tem um pendrive, né? Então eu guardo minhas coisas tudo no notebook e pendrive, porque se estragar uma coisa tem outra. O próximo passo é a nuvem, né? É a nuvem. Aprender a jogar na nuvem. A gente vai chegando assim. Se eu tivesse condições de publicar livros, se a gente tivesse a sorte, apoio, todas essas coisas, eu poderia publicar 5 livros por ano, tranquilo, né? Mas como a gente sabe que é difícil publicar um livro, a gente publica o dia que a gente consegue e tem sorte de chegar lá, né? Mas eu tenho muita história escrita. Eu teria ali guardado uns 70 livros para publicar. Como que você vê as novas gerações nessa questão que nós estamos discutindo aqui, de preservação e desenvolvimento da identidade originária? Como eu falei e falo sempre, às vezes, a gente se preocupa muito na aldeia, porque como você falou sobre a questão da modernidade, a questão de alcoolismo, a questão de escola na aldeia, a gente tem que trabalhar e incentivar muito, porque não é fácil. O jovem, ele sabe que hoje em dia eles vêem muitas coisas, então a gente tem que trabalhar com eles, incentivar, valorizar a cultura, mas ao mesmo tempo colocar na cabeça dele que ele pode ganhar dinheiro para comprar as coisinhas dele, para não sentir depressão, para não sentir vergonha. Então a gente tem que continuar sempre, como eu sempre falo com o Verá, que é o cantor de rap, ele tá aqui, ó. E muita gente fala assim, olha, ele podia estar morando na cidade, vivendo igual os brancos, fazendo show, ganhando muito dinheiro. Eu falei, não, mas isso aí é prejudicial. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ele continue vivendo na aldeia, case, como ele já é casado, tem um filhinho dele. Então isso é importante para você dar continuidade. Não é porque você fica famoso, você vai sair da aldeia. Então a gente tem que incentivar o indígena a continuar dentro da aldeia. Porque ele é cantor de rap, então ele canta rap, mas de vez em quando, quando chamar ele ia fazer o show e depois volta para a aldeia e continua a sua vida normal como todo mundo. E as músicas dele foi ouvida em 56 países, né? Não é só no Brasil. Então isso é importante, ele tá na aldeia, continuar com a cultura, depois ele dá continuidade. Trabalho que sai, não é ele que tem que sair. Agora, é importante a sociedade entender e respeitar o índio, porque a gente tem o direito de pensar e fazer o que a gente quer, né? Então não é o que eles pensam, é pensar para nós, porque os brasileiros têm aquela visão de querer pensar pra gente, né? Então não respeita. Então nós temos o direito de pensar e o direito que a gente pensa é que a gente continue a nossa cultura, viver aqui dentro, seguir os costumes, educar as crianças, preservar a cultura, porque o branco tem costume de falar assim, vocês têm religião? Não, não é religião, a cultura nossa é a própria religião. Então isso que é importante. E o Verá, mesmo estando na aldeia, ele viu lá fora o rap, pode estar ajudando o nosso povo, pode ajudar outros povos indígenas e pode ajudar os não indígenas também. Eu vou dar um exemplo, que os outros falam, mas o rap não é de vocês. Filho, eu sei, a gente sabe que não é nosso. A escrita também não é nossa, veio de fora. Os brancos tomam chimarrão, os brancos bebem guaraná, come farinha de mandioca, come farinha de milho, come pamonha, come curau. Os brancos comem açaí, comem tapioca, comem abacaxi. Os brancos comem milho assado. Os brancos comem banana, amendoim, comem pipoca. E você não vê nenhum índio falando assim, mas isso aí não é de vocês. Eles pegaram tudo de nós. E o índio não tá lá na cidade, lá metendo pau em vocês. Mas vocês estão comendo nossa comida, não pode. Não, você não viu
o índio a fazer crítica. Então por que eles fazem crítica ao meu filho, por exemplo, e outros cantores de rap indígena? Ah, mas o rap não é de vocês. Não, é uma adaptação que gostou. Então, se não quiserem comer tudo que é nosso do Brasil, não coma. Não tem problema, ninguém tá proibindo. E também não estamos criticando. Por exemplo, eu tô dormindo nessa rede aqui, deitado, conversando com vocês aqui, ó. Ninguém fala que é do índio também, né? A rede vem do índio. E não fez mal pra ninguém. Até hoje, todo mundo que gosta de rede, dorme bem. Exatamente. Eu queria, para a gente encerrar, que você falasse um pouquinho mais a fundo a diferença que tem no entendimento entre religião e cultura. A religião é uma coisa que as pessoas inventam para oficializar, você entendeu? Parece uma coisa assim interesseira, né? Quando você tem uma cultura, aquela cultura, ela é o sistema, ela é o costume, ela é a forma de vida de você viver e pensar. Então por isso que nós aqui, nós temos uma cultura própria, que é a cultura Guarani, onde você tem a casa de reza, você tem o Siamonha, tem os contadores de história, então a língua falada dentro da aldeia. Então as pessoas vão passando essas coisas. Então essa coisa é a forma de você, né? Então é igual o branco, quando chega na aldeia, eles falam assim, nossa, vocês têm muita árvore, por que vocês não derrubam para vender? Mas não tá pensando nisso. Aqui tem moradia também, não é só nós que mora aqui. Além de nós, tem os espíritos da floresta. Então tem tudo uma coisa envolvida na crença. Então quando você tem uma crença, você respeita aquela crença, você não pode sujar o rio, porque o rio tem moradia também. Não é só para nós nadar. Então as pessoas têm que entender que nós não temos uma religião, nós temos um costume que faz parte da crença. Então quando você tem uma crença, aquilo para nós é como se fosse a nossa religião. Já para o branco, eles têm a crença, mas ele só respeita se for oficializado. Quando você oficializa aquilo, daí vira religião. Então, como no mundo aí fora, todo mundo, a maioria é cristão, se não é católica, é evangélica aqui no Brasil, quando Jesus, na história do cristianismo, quando ele vai pregar o pensamento dele, ele prega o pensamento, ele prega a cultura, ele fala, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz o bem, faz isso, faz aquilo. Então ele só indica isso, mas ele não oficializou religião nenhuma. Só que daí, com o passar do tempo, eles pegam essa crença que foi ensinada e transformam em religião. Então a religião é aquilo que oficializa para ser e ser seguido oficial. E nós não seguimos uma cultura oficial, nós seguimos uma cultura tradicional que sempre foi ensinada. Então é isso que está faltando em muitas religiões no mundo, né? Porque as religiões oficializam e daí começam a organizar. Eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com o dinheiro, né? Então isso que começa a afetar o mundo. Porque religião, por exemplo, você vai na casa de reza aqui nas aldeias, é uma casa comum, simples, não precisa registrar, não precisa ir em cartório, não precisa nada. A gente vai ali, pega as madeiras, corta, faz ali, e ali a gente senta. Igual a gente teve umas cerimônias aqui em casa algumas vezes, a gente fez aqui, olha a cerimônia ali, basta ter a fogueira. Não chovendo, a gente faz a cerimônia normal, a gente faz um canto à noite aí, tranquilo. A gente fala com Deus tranquilo, entendeu? Então isso é... Como que vocês chamam Deus aqui? Aqui a gente fala em Nhanderu. Você se considera um contador de história? Eu não sou dos bons, mas eu gosto de contar história, então por isso que eu dou muito palestra, né? Eu tenho pessoas contadores de história que gravam muito na cabeça essa história. Eu não sou de gravar muito, mas eu vou lembrando e vou contando. Mas eu gosto de contar história. Então eu te agradeço você ter me recebido aqui na aldeia de vocês, aqui na casa de vocês, participar. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer, né, por ter vindo aqui na aldeia. A gente conhece a sua casa lá, a gente gosta muito de lá também, que é um lugar muito sagrado e gostoso de conversar e trocar as ideias. Nós indígenas, aqui no Guarani, a gente chama as pessoas não indígenas de Juruá, né? O que quer dizer Juruá? Então a palavra vai surgindo conforme que a gente vê, né? Então quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas se assustaram, porque daí eles viram aquele monte de portugueses chegando e eles eram barbudos, vinham naquelas canoas da época, às vezes 3 meses até chegar aqui no Brasil. E eles não tomavam banho, aquele fedor danado, né? Porque não tem essa tecnologia de hoje, de grandes navios, né? E daí foi dado-se o nome e o apelido. Assim como os brancos deram o apelido de nós de índio. Foi um erro de falar índio, porque havia várias etnias. Mas a gente, normal, já que chama de índio, virou um apelido índio. E nós chamamos o não indígena de Juruá. Juru quer dizer boca. Iá, cabelo. Juruá, homem que tem cabelo na boca. Então isso é o Juruá. E que fedia a beça. Isso, e
sim. Vai, levanta e eu volto no que a gente conversou no começo da conversa, né? Eu admiro aquelas duas pessoas que foram até as naus, né? Comer e beber lá. Então, Saravá... Eu danço muito bem. Você dança bem. Como que é seu nome? Manu. Manu. E você sabe cantar e dançar também? Então canta e dança pro tio. Olha só, e canta pro tio. Olha. Eu danço. Ela não canta, ela dança. Olha, o que é isso aí? É um coelhinho? Capiti, um coelhinho. Coelhinho, que bonitinho, que Esse bonitinho. é o Guido, o nome dele. Eu dei o nome de Guido pro coelhinho. Ele é um menininho. Ah, ele que é o Guido. Ele que é o Ele Guido. pula. Cuidado pra não machucar o coitadinho, né? Tudo bem, então Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optia, hashtag saudações corintianas, Aueté, Aeveté. Aeveté. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Olívio. O Pio da Jeripoca.